Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo Ono Arte em Chocolate. E eu, Gustavo Ono, tenho uma super receita para apresentar para vocês, porque hoje nós vamos fazer bolo festivo. E lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição abaixo. A gente vai fazer um bolo aí do zero, com as técnicas mais simples possíveis para que vocês consigam executar aí um bolo bem tranquilo, sem ter muito trabalho. Então, vamos começar aqui pela nossa massa, que ela é um pão de ló de chocolate. E eu vou estar ensinando aqui as técnicas para você executar ele bem certinho. O pão de ló, para quem não conhece, é um bolo que só leva 3 ingredientes, que é ovo, farinha e açúcar. E aqui a gente vai colocar o cacau em pó 100% para dar um up nele e ficar com gostinho de chocolate cada vez melhor. Então, a nossa aeração que a gente faz nessa massa é uma aeração mecânica, né? Existe a aeração química e a aeração mecânica. A química é quando a gente utiliza fermento químico e ele reage com bicarbonato de sódio e ácido e cria bolhas, né? É como se você pegasse o vinagre, colocasse o bicarbonato e aquele fervesse aquele vulcãozinho da aula de ciências. E existe também uma técnica bem legal chamada fermentação mecânica, onde a gente pega ovos e açúcar e a gente bate até criar bastante bolha de ar e deixar a nossa massa bem fofinha. E tem uma técnica para fazer isso aqui dar certo que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tô aqui com uma receita bem grande, tá? Eu já tenho açúcar refinado aqui no meu bowl. Se você quiser fazer só metade da receita, tranquilo, porque aqui eu vou fazer 2 bolos pequenos da forma de 15 centímetros. E eu vou adicionar aqui os ovos. Lembrando de sempre pesar os ovos da sua receita para você ter um resultado aí que sempre saia igual e padronizado. A gente vai bater isso aqui por uns 20 minutos, é bastante tempo mesmo, porque a gente quer que fique bem espumoso e cresça bastante essa massa. Então vamos lá. Enquanto aqui a nossa mistura vai batendo, eu vou peneirar nossos ingredientes secos, que são farinha de trigo e cacau em pó 100%. Não é para utilizar cacau em pó 50%, nem 30%, nem Nescau. Essa receita vai dar certo só com 100%. E precisa ser ele, tá? Não dá pra você utilizar outro porque pode dar problema na receita, porque você teria que mexer no açúcar, ele tem toda uma química ali por trás. Segue desse jeito que a receita vai ficar perfeita. E a gente precisa peneirar para ter um resultado bem lisinho, né? Pra não ficar aquela massa cheia de gruminho de farinha. E a gente ter um resultado perfeito. A nossa mistura de ovo já tá bem batida, deixa eu tirar aqui. O ponto que a gente quer é um ponto bem levinho, ó, precisa ficar bem aerada essa mistura. E uma dica especial é vocês utilizarem o próprio fouet para vocês incorporarem os secos, ó. Então vamos colocar aqui um pouquinho dos secos peneirados, que é a farinha com o cacau em pó. E a gente vem de baixo para cima, do centro para fora, com bastante delicadeza, pra gente não perder esse ar que a gente desenvolveu na massa. Como não leva fermento, se você murchar esse ar aqui, você vai estragar toda a sua receita. Então vai colocando aos pouquinhos. E vamos incorporando devagarzinho essa massa com o próprio fouet da batedeira, até ela ficar bem bonita. E a ideia é ela não murchar muito, tá? Se murchar ela demais, o bolo vai ficar um pouquinho mais pesado. E depois da nossa massinha ficar bem homogênea, a gente pode pegar aqui a espatulinha, dar uma finalizada, capocar lá no fundo para ver se não ficou farinha lá. E é importante fazer isso aqui porque às vezes pode ter ficado um pouquinho de farinha no fundo e você estraga a sua receita. Então vai bem devagarzinho, de baixo para cima, do centro para fora. E essa massa fica super linda, olha essa textura, ó. Fica maravilhosa, ela não leva fermento, não leva manteiga, não leva leite. São só os 3 ingredientes, né? 4 aqui no caso, que é a farinha, o cacau, o açúcar e os ovos. E agora eu vou dividir em 2 assadeiras que já estão untadas com manteiga, tá? Isso aqui é a assadeira de 15 centímetros. E a gente vai preencher aqui. Eu vou dividir em 2 porque eu quero 2 bolos. E agora a gente leva essas belezinhas aqui para assar a 135 graus, a temperatura é bem baixa. Se o seu forno não conseguir chegar nessa temperatura, você coloca no 160, que é o mínimo mais ou menos aí que vocês têm. E é legal assar em forno bem baixinho para ficar bem gostoso, bem fofinho, tá? Então, ó, ela preencheu quase até o topo, ela sobe só um pouquinho, tá? E demora, fica uns 45, 50 minutos assando essa massa. Até porque eu tô fazendo ela alta também, porque eu acho interessante o pão de ló pra gente cortar.
Então agora que o nosso bolo já está assando, a gente vai fazer aqui a nossa ganache para o nosso bolo delicioso. O recheio e a cobertura desse bolo são a mesma coisa, tá? Que é um ganache que a gente vai dar uma batida, vai dar uma aerada nela. O nome dessa técnica é whipped ganache. Ela é fantástica para decorar bolo, porque ela não é aquele que você põe o dedinho e ela estraga, ela se mantém super bem, ela é muito estável, serve como recheio e é muito gostoso porque leva um baldão de chocolate bem cheio, tá? Então, a proporção que eu tô fazendo aqui é bem grande porque eu vou fazer 2 bolos, tá? E eu preciso de bastante porque eu vou finalizar com bico de confeitar que gasta um recheio, cobertura do caramba pra gente fazer. Eu tô utilizando chocolate ao leite porque quem vai comer esse bolo é a minha irmã que não gosta de chocolate tão amargo, então eu não posso fazer uma coisa tão elegante com muito amargor. Eu tenho aqui um pouquinho de bebidinha, tô usando aqui um pouquinho de rum, tá? Só pra dar um up aí no sabor, pra não ficar só o chocolate sem gosto de nada. E aqui na minha panela eu tenho creme de leite. Eu tô aquecendo esse creme de leite, eu vou deixar ele ferver bem. E eu vou jogar em cima desse chocolate pra derreter e eu misturar e virar um ganache bem gostoso. E se você estiver gostando desse vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais e ativa o sininho pra sair uma notificação toda vez que sai vídeo novo. Toda quinta, às 19 horas, sempre tem um vídeo novo com uma receita maravilhosa. Então fica de olho. E agora eu vou ensinar a fazer uma caldinha bem fácil, bem safada, porque o recheio e a cobertura já são uma coisa só. E eu vou ensinar uma caldinha fácil, porque esse é um bolo para iniciante, tá? Esse é um bolo para quem nunca fez e quer fazer um bolo incrível aí de primeira, tá? Aqui eu tenho leite condensado, eu vou adicionar água. E essa é a caldinha mais sem vergonha que existe para bolo. A gente vai mexer aqui com o fouet para ficar homogêneo. E o pão de ló é um bolo que não vai gordura, então ele não é um bolo tão molhadinho. A gente precisa umedecer ele com uma calda para ter um bom resultado. Ó, é só misturar. Misturou, tá pronto. Então agora nosso bolo tá assado, já estamos aí no dia seguinte. E o meu ganache já tá bem firme também, ó, super estável. É interessante você deixar isso aqui descansando 12 horas. Depois do bolo assar, depois de fazer o recheio, deixa dormir aí uma noite em temperatura ambiente, bem embalado. E você deixa ele ficar bem firme, ele vai estruturar super bem e aí vai ficar perfeito pra gente começar a fazer. Então eu vou começar aqui pegando a massinha e eu vou cortar ela em 3 camadas, tá? Então, pra cortar, como é que eu faço? Esse daqui ele não cria topinho, então ele é perfeito. A pão de ló geralmente não cria topo. Se o seu pão de ló cria topo, tem alguma coisa errada com ele. E aí, eu vou cortar ele, eu vou medindo aqui um tamanho. E eu vou passando a faca sem mexer ela, ó. Eu vou só rodando e mexendo aqui. A faca não pode subir nem descer. E eu tenho que ir aprofundando o corte aos poucos, tá? Uma bailarina boa ajuda nisso. E você vai ter um bom resultado aí. Ó, vai cortando. Tirei aqui a primeira camada. A massa é deliciosa, ela é super macia, super fofinha. Perfeita pra gente fazer esses bolinhos que a gente consome assim, esses bolinhos mais fresquinhos. Então vou dar aqui uma diquinha especial, que é você colocar um paninho para quando você colocar o seu pratinho, ele não fique escorregando, né? Você consegue rodar com mais segurança. Se você não colocar o paninho ou nada de silicone, ó, ele pode ir escorregando e cair da sua bailarina. Então eu vou colocar aqui o paninho e vamos começar com a nossa montagem. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de pegar um pouquinho do nosso recheio barra cobertura e colocar um pouquinho do ganache pra gente montar. E aí eu coloco a base do bolo, tá? Eu sempre monto ele dessa forma, eu não troco a ordem porque a base tem mais caramelização e ela dá mais estrutura pra massa. Eu vou pegar aqui a nossa caldinha bem gostosa, eu vou umedecer nosso bolo. Em seguida eu vou pegar nosso recheio. Aqui é um bolo prático, então eu tô fazendo tudo bem livre assim. Eu tô com um bico M da Wilton e eu vou colocar aqui o meu ganache delicioso. Eu vou rechear aqui o meu bolo. Então eu já coloquei aqui o meu recheio. Eu vou pegar o meinho do meu bolo.
Vou encaixar aqui certinho. Dá uma apertadinha só pra ele colar. E agora a gente vai vir com mais caldinha, umedecendo bem ele, pra ele ficar bem gostoso. E agora aqui tem uma dica que se eu tampar com essa parte do bolo eu não consigo molhar. Então eu molho ela primeiro aqui. E aí sim eu fecho aqui o meu bolinho. Então agora a gente vai fazer o acabamento final do nosso bolo. E ele é todo de bico de confeitar, então é bom ter bastante ganache para você conseguir cobrir ele inteiro. A gente vai fazer roseta com bico M da Wilton. E para fazer, não sei se eu consigo mostrar de pertinho para vocês, a gente tem que estar com a manga bem limpa, tá? A mão não pode estar molhada pra gente ter bastante precisão. Eu gosto de usar meu dedo indicador. E a gente vai fazendo aqui a roseta, a gente vai crescendo ela e faz um contorno aqui. E aqui tá finalizado o nosso bolinho maravilhoso, a decoração fica incrível, ele fica gostoso do começo ao fim, da massinha, recheio, cobertura, tudo é incrível. Eles pediram muito pra fazer um bolo decorado e eu tentei fazer do nível mais simples possível pra mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos aí esse mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com outra receita deliciosa. Beijo e tchau!